Fala galera, beleza? Professor Wagner Araújo aqui com vocês para mais uma aula. Aula de hoje, monômios, binômios, trinômios e polinômios. Reconhecimento, grau e semelhança, beleza? Então, se você estiver aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, convido a você a estar se inscrevendo no canal, né, compartilhando aí com seus amigos, espalhando isso aqui igual fofoca, porque eu tenho certeza que vai ajudar você e a muitas pessoas que estejam precisando desse conteúdo, valeu? Então vamos lá. Aula de hoje, como disse, monômios, binômios, trinômios e polinômios, reconhecimento, grau e semelhança. Para começar, né, esse assunto, nós devemos falar aqui primeiramente o que é um termo algébrico, beleza? Então a gente pode dizer aqui que termo algébrico é todo termo matemático, ó, é todo termo matemático que utiliza letras para representar um número. Beleza? Então, toda vez que nós virmos, né, utilizando-se letras para representar números, nós estamos usando um termo algébrico, como, por exemplo, o famoso x. Olha lá, o famoso x. Então, quando nós utilizamos x, y, z, a, nada mais é do que estar representando números através de uma variável, porque a gente não sabe que número é esse. Então, nós utilizamos uma variável, né, que no caso é um termo algébrico, o x, o y, o z, o k, a, b e assim qualquer outra letra do alfabeto. Beleza? Agora, uma coisa importante que a gente precisa entender. Todo termo algébrico é do tipo, então, todo termo algébrico é do tipo, pega essa visão aqui, eu vou separar aqui em dois retângulozinhos aqui, para a gente conseguir entender bem o que é um termo algébrico. O termo algébrico, ele é sempre separado por duas partes. Trocando de cor aqui rapidinho, vou pegar um amarelo. O termo algébrico, ele é sempre separado pela parte numérica, que é a parte que fica nesse primeiro fator aqui, e depois aqui a parte algébrica. Beleza? Ou parte literal, tá? Então, como por exemplo, nós temos aqui, como por exemplo, 5x. Então, quando eu tenho 5x aqui, por exemplo, o que eu consigo analisar? Que esse cara aqui é a parte numérica, beleza? E essa partezinha aqui é a parte algébrica. Vindo aqui para cima, assim como ele. Existem vários outros exemplos, como por exemplo, 3xy, como por exemplo, 8x ao quadrado, y ao cubo, como por exemplo, um bem conhecido apenas xy, ou apenas x, ou apenas y. Tranquilo? Então, eu vou representar aqui agora como PN, né? Só para a gente poder identificar o que significa parte numérica, e PA, né? Parte algébrica. Então, quando eu olho aqui esse 3xy, eu percebo que esse 3 aqui é o PN. Quando eu olho esse cara aqui, eu percebo que esse 8, que é o número que está na frente da parte algébrica, ó, que é a parte numérica, ele vai ser o PN, a parte numérica aqui. Quando eu olho aqui, agora presta bem atenção, tem algum número aqui na frente dessa parte algébrica aqui? Não, então quando não tem, nós podemos sempre acrescentar o número 1, que ele existe, ele está ali, só que a gente não estava vendo. Tranquilo? Quando eu tenho o x aqui, não visualizo a parte numérica. Então eu sei que aqui na frente desse x aqui tem um 1, assim como aqui no y também tem 1. Uma coisa importante também quanto à colocação de elementos, vou até trocar de cor aqui para a gente não confundir,
em cima de toda variável numérica, de toda parte algébrica, de cada elemento, se não tiver um expoente, eu sempre tenho um como expoente, tá? Então, esse 1 aqui e esse 1 aqui são valores implícitos dentro do termo algébrico. Ele não necessariamente precisa aparecer, mas eu preciso saber que ele está ali. Então, como, por exemplo, esse cara aqui é 1 e aqui também 1. Aqui não, porque aqui já tem o 2, aqui tem o 3. Agora, pegando uma outra cor aqui, né, se definimos aqui quem são as partes numéricas. Agora, essa partezinha aqui é a parte algébrica desse número, tá? Desse termo algébrico. Então, para reconhecimento, a parte numérica é quem vem na frente aqui e o que sobra, que são as letras, são a parte algébrica. Beleza? Agora, começando a falar, né, mais especificamente sobre os monômios, vamos definir o que seria um monômio, tá? Então, vamos lá. Monômio. Ah lá, trocando de cor aqui rapidinho. Pegar um verdezinho. É todo termo algébrico de apenas uma parcela. Ah lá, é todo termo algébrico de apenas uma parcela. Show de bola? Então, quando eu olho aqui, por exemplo, o número 3xy, né, e 7kz, o que eu visualizo? Quando eu olho esse termo algébrico aqui, eu não vejo nenhuma soma, nem subtração, né? É um único termo, eu vejo isso aqui como uma coisa só. Então, isso aqui é chamado de monômio. Beleza? A mesma coisa quando eu olho esse cara aqui, né? Eu só vejo uma única coisa, isso aqui também é chamado de monômio. Então, sempre quando você não vê nenhuma parcela, só vê um único elemento, né, uma única coisa, isso aqui é chamado de monômio. Agora, um tópico importante também, continuando, é grau de um monômio. Como definir, opa, escrevi errado ali, de um monômio. Beleza? Então, como que se define o grau de um monômio? Presta bem atenção. Vamos pegar como, por exemplo, esse carinha aqui, ó. 3x à quarta, y à quinta. Quando eu tenho isso aqui como exemplo, eu consigo afirmar para você que isso aqui tem grau 9. Por que ele tem grau 9? Porque eu somei o 4 mais o 5. Ou seja, eu somei esse cara aqui e esse cara aqui, né? Então, o grau de um monômio, ele é definido pela soma dos expoentes, tá certo? Da parte algébrica desse termo algébrico, tá? Pegando mais um exemplo aqui, ó. 7xy à quinta, z à quarta. Eu posso afirmar para você que isso aqui tem grau 10. Por que ele tem grau 10? Ah lá, o 1 que está aqui, que não estava aparecendo, mais o 5, mais o 9, tá? Então, 1 mais 5, ou mais 5 mais 4, perdão, mais o 4. 1 mais 5 mais 4. Isso aqui vai dar quanto? 10. Então, o grau desse monômio aqui é igual a quanto? 10. Tranquilo, gente? Então, nós acabamos de preencher aqui a nossa primeira tela. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou apagar isso aqui rapidamente para a gente poder continuar com essa aula. Beleza? Então, vou apagar aqui rapidamente para a gente poder continuar com essa aula que eu vou ir apagando gradativamente. Show de bola? Só para a gente poder apagar aqui para ficar legal. Como se fosse lá no colégio, né? Apagando uma parte. Em seguida, vamos continuar. Beleza? Então, olha só. Continuando aqui com a aula, nós temos o seguinte. Agora que a gente já aprendeu o que é um monômio e já aprendeu também definir o grau desse monômio, nós vamos partir para a parte de monômios semelhantes. Beleza? Vou colocar aqui uma informação
que é super importante, tá? Então, olha só. Vou trocar de cor aqui. São monômios semelhantes escrever aqui embaixo, semelhantes àqueles que possuem a mesma parte algébrica, tá? Então fica ligado nisso. Exemplo, vamos pegar dois exemplos de monômios semelhantes aqui. 3xy e 5xy. Você consegue perceber aqui que a parte algébrica desse monômio aqui, do 3xy, e a parte algébrica desse monômio aqui são exatamente iguais, então eu posso dizer que eles são semelhantes. Show de bola? Pegando mais um exemplo aqui, como por exemplo, 5x ao quadrado y e 7yx ao quadrado, tá? Presta bem atenção. Eu posso afirmar para vocês que esses dois monômios aqui, eles são monômios semelhantes. Por quê? Aqui eu tenho 5x ao quadrado y. Aqui eu tenho 7yx ao quadrado. Você percebe que eu tenho x ao quadrado aqui e também tenho x ao quadrado aqui. E eu tenho o y aqui e aqui eu também tenho o y. Então, embora eles estejam em ordem alternadas, né, em ordem trocada, eles assim permanecem sendo monômios semelhantes, porque como eu mostrei na tela anterior, né, um termo algébrico é a multiplicação da parte numérica com a parte algébrica. Então, como a ordem dos fatores não altera o produto, né, então é a mesma coisa. Então, esses dois aqui também são semelhantes. Beleza? Agora, apagando ali o segundo quadro, para a gente poder continuar. Nós temos o seguinte. Vamos pegar aqui mais um exemplo, né? Então, pegando mais um exemplo aqui. Por exemplo, 3x ao quadrado y ao cubo e 4x ao cubo y ao quadrado. Então, a gente consegue verificar aqui que esses dois monômios aqui não são semelhantes, por quê? O expoente do x é 2 aqui e o expoente do x aqui é 3, ó. Então, é diferente, tá? Então, por serem diferentes aqui, existe pelo menos um que não seja exatamente igual ao outro. Então, isso faz com que eles não sejam semelhantes. Tranquilão? Então, nós fizemos essa pequena partezinha aqui. Agora, continuando essa situação, eu vou colocar uma observação aqui, uma bem chamativa para você, para não esquecer. Então, olha só. OBS. Os monômios semelhantes podem ser somados ou subtraídos. Então, vamos lá. Os monômios, né, semelhantes, eles podem ser somados ou subtraídos, tá certo? Mas isso aqui, ó, é um tema para a próxima aula, tá? Então, a próxima aula dessa playlist aqui é a aula que eu falo sobre soma de monômios, tá? Então, vamos continuar aqui, só apagando aquele quadro ali, para nós podermos continuar. Show de bola. Aqui apagando rapidamente. Beleza. Nem demorou, né? Foi tranquilão. Agora, olha só. Continuando. Agora nós vamos definir o que são binômios. Beleza? Então, binômios é a soma de dois monômios não semelhantes. Pega essa visão aí, ó. É a soma de dois
monômios não semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, 3x mais 2y, eu percebo que esses dois monômios aqui, eles têm a parte algébrica diferente, beleza? Então, eu tenho que permanecer com essa soma aqui, porque eu não posso juntar. Lembra que eu coloquei na observação? Os monômios semelhantes podem ser somados e subtraídos, beleza? Mas os monômios não semelhantes, não. Então, como esses dois aqui não podem ser somados, eu posso afirmar para você que isso aqui é um binômio, porque eles não podem mais ser juntados, né? Se eles pudessem se juntar e se transformar num único termo, eles seriam um monômio, tá? Então, como não pode, eles são apenas um binômio. Tranquilo? Agora, apagando lá o primeiro quadro, apagando essa parte aqui, nós vamos seguir para reconhecer quem são os trinômios. Belezão? Olha lá. Trinômios. O que são os trinômios? Os trinômios é a soma de 3 termos não semelhantes, tá? É a soma de 3 monômios não semelhantes. Tranquilo? Então, como por exemplo, se eu pegar aqui o 3xy mais x mais y, eu percebo que os três não têm exatamente a mesma parte literal. Então, como eu não posso, né, a mesma parte algébrica ou literal, como eu não posso fazer mais nada aqui, encerrou aqui, eu não consigo juntar, porque eu só posso juntar monômios semelhantes, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser um trinômio, porque eu visualizo 3 parcelas. Aqui eu visualizo 2 parcelas que não podem ser juntadas. Aqui eu visualizo 3. Tranquilo? E para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar, né, de um bastante conhecido chamado de polinômio. Tá? Então aqui o polinômio é a soma de 4 ou mais monômios. Beleza? Como, por exemplo, ó, 3x mais 4xy mais 2xz mais k. Olha lá, eu verifico que as partes algébricas de cada um deles são diferentes. Então, eu não posso juntar, como eu disse lá anteriormente. Então, isso aqui é um polinômio. Agora, presta bem atenção. Existem polinômios que têm a mesma variável, porém com os expoentes diferentes. Como, por exemplo, 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x mais 3, por exemplo. Então, sempre quando isso aqui acontecer, quando nós tivermos um polinômio, né, ou um binômio, ou um trinômio, não importa, que esteja usando apenas a mesma variável com um expoente diferenciado, que é o que faz delas diferentes, a gente consegue definir o grau, né, pelo maior expoente. Né? Então, o grau desse polinômio aqui, como exemplo, tem grau 3. Tá certo? Grau 3 porque o maior expoente da variável comum é o 3. Esse 3 ali em cima como expoente. Então, galera, pô, se você chegou até aqui, agradeço, fico muito feliz. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Me ajuda a disseminar a matemática aí por cada vez mais pessoas. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.